queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que é uma parábola de Jesus. Ela é uma parábola de Jesus que toda parábola ela não é doutrinária, mas ela é inspiradora. Ela trata de verdades, ela trata de figuras, ela trata de imagens da vida diária, da vida das pessoas. Muitas delas, embora tenham algum toque ainda mais cultural da vida naqueles dias em Israel, em Jerusalém, onde Jesus estava, com o povo que ele falou, a maioria delas tem a ver mesmo na nossa cultura, tem a ver mesmo com o que acontece na nossa sociedade, que não é uma sociedade tão melhor assim do que aquela, pelo contrário, eu acho que é pior. Mas o Senhor então, Ele trouxe uma figura tremenda para falar acerca do nosso futuro, para falar acerca do que nos espera, para falar acerca dos convites que o Senhor Deus tem feito ao longo da história para a humanidade que ainda não conhece a Jesus Cristo. E esse texto é chamado de As Bodas do Cordeiro, ou a Grande Ceia do Senhor, e está lá em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Então o versículo 1 de Mateus 22 diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Querido, querida, Deus não fundou religiões. Deus, Ele está nos revelando o seu reino. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio resgatar a humanidade caída, cativa, cega, numa situação miserável. Mas o problema é que, embora esteja numa situação miserável, muitos acham que estão no ápice do melhor da sua vida. Não sabem o que lhes espera do outro lado da morte. Não administram as variáveis da vida, mas acreditam na mais variada quantidade de coisas e até mesmo em religiões humanas, filosofias outras, como uma solução para resolver o seu problema, para achar que fazem coisas boas suficientes para encontrar com um Deus, ou com quem quer que seja, ou alguns até dizem que vão encontrar com Deus do outro lado depois da morte. E o Senhor, desde o Éden, Ele tem mandado os seus servos para convidar as pessoas para estarem naquele dia, naquele lugar, naquela celebração. O Senhor não está falando de uma reunião de igreja, mas o Senhor está falando de uma grande festa, está falando de uma celebração, está falando das bodas de casamento do seu filho com a sua noiva amada. Esse é o evento único que vai haver na história da eternidade, porque nunca vai haver nada parecido na eternidade. Teremos outras coisas, mas este momento ele é especial, e o Senhor então está convidando a quem quiser a participar deste evento. Não é uma convenção religiosa, mas é uma festa de casamento. E essas pessoas então recebem um convite da parte de Deus. Deus diz: eu quero vocês na minha ceia, eu quero vocês na minha casa, eu quero vocês na minha festa, eu já preparei tudo. Sabe por que já está tudo pronto e não aconteceu ainda? Porque já está acontecendo agora. Porque no céu é tudo já. Lá é eternidade, lembra disso? Apocalipse está escrito no passado, embora esteja no nosso futuro. Todas as coisas já aconteceram. O Senhor já estava com essa ceia preparada em Mateus, já estava com essa ceia preparada antes. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como isso é possível? Porque nós estamos aqui presos no tempo, mas o Senhor já está com todas as coisas preparadas e acontecendo na eternidade. Tudo já aconteceu, tudo se fez. O Senhor anuncia o fim desde o princípio. Esta ceia já está acontecendo, e em nome de Jesus eu estou lá. Amém. Alguns entenderam, outros ficaram na dúvida. Você está lá também em nome de Jesus? Amém, glória a Deus, né? Isso é profético agora para nós, mas isso é real no reino de Deus. Então veja, eles convidados não se importaram. E foram um para o seu campo, outro para o seu negócio.
Se você está com a Bíblia de papel, você vai conseguir fazer isso. Com a digital você pode tentar, não vou derrubar vocês. Em Lucas 14, você encontra o texto paralelo desta parábola. E aí nós encontramos nesse texto, no versículo 18, é o que eu vou ler. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Então é interessante, poxa, vocês estão tão fera aí, glória a Deus, o negócio está sério. Então veja, as desculpas dadas nos dias de Jesus são as mesmas desculpas dadas por muita gente ainda hoje. Pô, cara, sabe o que é? Eu ainda estou comprando um apartamento, eu estou comprando um terreno, eu tenho aqui um investimento para fazer, eu não posso ir. Troca 5 juntas de bois por um carro zerado. Olha, cara, eu estou comprando um carro, acabei de comprar, eu preciso experimentar o carro, eu preciso rodar com ele, eu preciso curtir agora o que eu investi esse tempo todo, eu não vou poder ir, eu tenho alguma coisa um pouco mais importante para pensar, mas já já eu vou pensar nessa questão aí de Deus. Outros falam assim: poxa vida, deixa eu casar, deixa eu começar a minha vida, minha família, né? Quero ter filho, depois que acontecer tudo isso eu vou ter tempo para me preocupar com essas coisas. E os cuidados da vida, manifestos por essas figuras da parábola, significam que tem muita gente que fala o seguinte: olha, já já eu vou nesse lance de Jesus, eu entendo, sabe o que é? É que eu tenho que curtir. É sensacional a frase, né? Deus é o Criador do universo, a vida de Deus é vida eterna, Deus fala de coisas grandiosas, espetaculares, a palavra de Deus revela coisas que nós não conseguimos alcançar, mas a pessoa tem a capacidade de falar o seguinte: olha, eu vou curtir a vida um pouco, aí depois que eu curtir a vida, eu vou para essa coisa meio chata, que é esse negócio de evangelho, porque afinal de contas eu quero ser salvo, afinal de contas eu quero ir para o céu. Então é o seguinte, eu vou curtir a vida agora, já já eu volto e eu me converto e vou para o céu. Agora, se você não for aprofundar a sua revelação de quem Deus é, a revelação do que Deus tem te dado, a revelação do que está prometido, se você não entender isso, você corre o risco de ficar no limite, de falar: será que eu devia ter vindo mesmo ou será que não? Será que era melhor eu estar lá ou será que é melhor estar aqui? E tem muito crente que fica na beiradinha, porque no fundo ainda está preocupado com o carro, com o apartamento, com o casamento, como se Deus não pudesse e não quisesse e não venha dar tudo isso. Se Ele nos deu Jesus, Ele diz: como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porque todas as coisas foi Ele que criou, todas as coisas foi Ele que nos deu, todas as coisas são dEle, por Ele, para Ele, a Ele a glória. Ele nos oferece não apenas vida eterna, mas vida e vida em abundância. Só que a vida em abundância da parte de Deus não é algo que cai da sua cabeça, porque Ele agora resolveu te dar, mas é um convite que Ele faz: venha ao mais profundo, sai da superfície, sai da água rasa, sai da beiradinha, venha para as águas profundas. É ali que a gente vai encontrar cada vez mais prazer no Senhor. O convite é: saia da religião evangélica e venha para o reino. A religião evangélica é tão ruim quanto as outras. Tudo que é feito por religiosidade, ela tem aparência de piedade, mas nega o poder, como Paulo nos revela. O problema é o que acontece agora no versículo 11, que é uma parábola, é claro que é uma parábola. Estando, porém, o rei, que é a figura do Senhor, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, como se ele precisasse perguntar: amigo, como é que você entrou aqui? Sem ter a roupa certa para entrar aqui? Aí o cara fica mudo. Por quê? O que Deus manda fazer? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É claro que é uma figura, ninguém vai entrar no céu para Deus mandar jogar do céu para baixo. No céu tem a presença da glória do Senhor. A presença de Deus é algo inimaginável. A gente às vezes brinca de entrar no céu, entrar no Santo dos Santos e glória a Deus. A gente não tem ideia do que nós estamos falando quando a gente fala alguma coisa assim. Pela glória do Senhor, pelo poder que emana dele. Então qualquer pessoa assim teria sido fulminada
a 1 milhão de milhas antes de chegar na porta do céu, pelo pecado que está sobre si. Mas a palavra de Deus nos diz que nós então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos revestidos de Cristo. A palavra diz que a noiva, ela tem as suas vestes de linho puro, como as obras de justiça que ela faz. As vestes para entrar naquele dia no céu são vestes espirituais, são as vestes de Jesus. Se você não está revestido de Jesus, você precisa se preparar para isso, porque não são as suas boas obras que vão fazer você entrar naquele lugar. Mas por outro lado, não é o seu pecado, nem o que você fez de errado até agora que pode impedir você de entrar naquele lugar. A porta de acesso naquele lugar é Jesus Cristo, que diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a glória de Jesus, agora nós que espiritualmente em Adão ficamos nus, como Adão, destituídos da glória, destituídos da vida de Deus em nós, agora em Cristo recebemos essas vestes gloriosas. A Bíblia diz que seremos semelhantes a Jesus naquele dia. João fala, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Não tem a menor chance de alguém chegar no céu e ser mandado embora, mas tem a maior chance de muita gente que às vezes senta em banco de igreja nunca entrar, porque se tornou só evangélico e nunca recebeu Jesus Cristo. Está com a veste errada, está com a roupa errada, está ainda morto nos seus delitos e pecados. Então cada vez mais a vida com Deus não tem prazer, adoração não faz sentido, oração não tem graça. É melhor estudo bíblico é legal porque atende o intelecto, e é claro que a palavra de Deus atende a inteligência das pessoas. Tem muita gente estudiosa que leu a Bíblia, conhece a Bíblia, mas nunca teve a revelação da Bíblia, porque não estava interessado em conhecer o Deus da Bíblia, mas estava interessado em conhecer a Bíblia para confundir a cabeça dos crentes que não conhecem a Bíblia, que deveriam conhecer, e isso cada vez mais acontece nos dias que vivemos e ainda mais. Você já ouviu falar do Spurgeon? Um dos maiores pregadores da história. Ele foi numa reunião que o pregador não veio. O pregador não chegou por causa da neve. Aí subiu um homem cheio de coragem, porque quando tem um seminário que está todo mundo esperando alguém pregar, e o cara não vem, qualquer um que sobe para fazer qualquer coisa e pregar qualquer coisa, é um dos homens mais corajosos da história, né, que a gente pode encontrar, porque ninguém queria ouvir ele. E ele não era um grande pregador. Ele era um sapateiro. Nada contra os sapateiros, mas ele era um sapateiro que não conhecia. Ele começou a pregar o seguinte: olhai para ele, todas as nações da terra, todos os termos da terra. Olhai para mim, jovem, olhai para mim, Senhor. Ele pregou esse versículo, só isso, e tudo isso, porque Deus queria alcançar o Spurgeon, que era um cara tão preparado, que talvez se fosse uma pregação mais intelectualizada, ele desprezasse. Mas o Espírito Santo trouxe para ele o quebrantamento de ouvir uma pregação tão simples, e o Espírito Santo de Deus então quebrou o coração dele, e ele se converteu. Você consegue falar isso? Olhe para o Senhor para ser salvo. Deus amou o mundo que deu Jesus. Você consegue falar isso? É uma boa pregação para começar, a primeira pregação. Eu conheci Jesus, Ele transformou a minha vida. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Você quer conhecer Jesus? Começa assim. É simples. O Evangelho é simples. O reino de Deus é profundo. A porta de acesso ao reino de Deus profundo é simples. Até uma criança consegue entrar. Por isso que Jesus fala: vem a mim, os pequeninos, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Você está entendendo isso? É o poder de Deus que salva? É você? Não. Por isso que eu quero encorajar você a surgir uma oportunidade. Ora pela cura de alguém, sabe por quê? Não é você franzir a testa, seja curado em nome de Jesus, porque não é o seu poder. Se for, esquece, nem ora. Mas se você crê que o poder do Espírito Santo vai passar por você e precisa de uma boca para liberar a palavra de cura, ore, deixa Deus te surpreender. Abra a porta para Deus fazer coisas sobrenaturais na sua vida em nome de Jesus. Pode ser a oração mais simples. O que precisa é haver uma oração cheia de fé para o Espírito Santo de Deus operar. Você está entendendo isso? Vamos orar.